Gente, que coisa maravilhosa. Nós vamos falar de autoridade. Você sabe o que é autoridade? Você está ali no trânsito, surge o guarda lá do trânsito, ele dá um sinal para você parar e você tem que parar. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Uma autoridade delegada, né? Um poder, ele tem um poder delegado, ele traz uma autoridade e ali você tem que submeter, né? Hoje nós vamos falar de autoridade. Se você for olhar no dicionário, autoridade fala de domínio, direito ou poder de se fazer obedecer. Vamos lá? Autoridade, direito ou poder de se fazer obedecer. Uma outra explicação que o dicionário traz: pessoa de grande competência no assunto. Por exemplo, eu trabalho com mapeamento, eu gosto de libertação, heranças espirituais. Quem eu conheço que é autoridade no assunto? A minha amada discipuladora, pastora Tânia Tereza. Eu vou até lá, eu aprendo, porque eu sei que ela é uma autoridade no assunto. Porque eu sei que ela domina, ela tem competência naquele assunto e naquele tema, né? Então, pode ser uma autoridade que tem competência no assunto e uma autoridade que tem o poder de se fazer obedecer. Amado, a palavra do Senhor diz que eu e você temos poder para nos fazer obedecer no mundo espiritual. Você vai entender, calma, que hoje você vai entender isso com tanta clareza que vai dar assim, vai ser como é que eu falo? Uma mudança de ciclo na sua vida espiritual. Presta atenção, Satanás entende de autoridade, ele reconhece a importância do assunto autoridade. Satanás reconhece o que é uma autoridade. A igreja ainda engatinha. A igreja ainda não reconheceu, ainda não entendeu direito o que é a autoridade dela no mundo espiritual. E quando a igreja, quando você, como cristão, não reconhece, não entende a sua autoridade, não exerce a sua autoridade, o que 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11 diz? Quando eu ignoro os ardis de Satanás. O que é ignorar? Não dar atenção, desprezar, não prestar atenção, não reconhecer. Aí ele fala assim, quando eu ignoro os planos, as estratégias do adversário, quando eu ignoro os seus ardis, o que são ardis? Eu coloquei aqui um meio, um recurso, uma arma usada na guerra para atingir um objetivo. Opa, espera. Então, o meu adversário, ele tem um ardil, ele tem recursos, ele tem armas que ele usa na guerra contra mim, que sou inimiga dele. Então, o que vai acontecer? Se eu não sei quais são as armas que ele está usando contra mim, eu vou andar de olhos fechados. Eu vou andar tranquilamente. Eu vou viver tropeçando, eu vou viver caindo. Eu vou estar sempre ali, ó, sem saber onde que eu piso. Eu vou estar pisando num campo minado. Por quê? Porque eu desconheço as armas que ele usa contra mim. Vamos entender o assunto? Vamos prestar atenção? Ele usa uma arma, ele tem recursos, ele tem estratégia, ele tem planos que ele usa contra mim. Se eu não conhecer quais as armas que ele usa contra mim, eu vou ser um alvo fácil. Então, por exemplo, no mundo espiritual, é fácil reconhecer as armas que Satanás usa na tua casa, na tua família. É só prestar atenção.
O que que mata, o que que rouba, o que que destrói? Quais são as áreas de derrota na família? Quais são as áreas que a família mais sofre? Aonde a família é mais atacada? Aonde a família é mais perseguida? Pronto, tá ali. Eu identifiquei uma forte arma que o inimigo usa contra a minha família. Algumas famílias, ele usa o quê? A arma da contenda. Então ali, opa, já tô vendo aqui onde ele ataca, eu vou tomar conhecimento de como lido nessa batalha. Então, aqui em 1 Coríntios 2,11, ele fala que se eu ignorar as armas, os recursos, se eu ignorar os ardis dele, ele vai levar vantagem. Como que ele vai levar vantagem? Eu vou perder, eu vou apanhar, eu vou ter um dano, eu vou sofrer o prejuízo, eu vou sofrer as consequências. Então, vamos lá. Se tem armas, é porque tem luta. Se tem luta, se tem batalha, se tem peleja, é porque tem guerra. Se o Senhor está dizendo que eu não posso ignorar os ardis dele, porque ele tem armas que ele usa contra mim, eu estou numa guerra. E o que lá em Efésios 6 diz? Que a nossa guerra não é com pessoas. A guerra não é com marido. A guerra não é com filho. A guerra não é com o governo. A guerra não é... Não. A minha guerra é espiritual. Mas preste bem atenção. Nessa guerra espiritual com esse inimigo, Deus me deu armaduras especiais. Está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Vocês estão entendendo, né? Direitinho, certo? Bem, eu estou numa guerra, eu tenho um inimigo, esse inimigo tem um exército, ele trabalha estrategicamente, ele tem armas, ardis que ele usa contra a minha casa, contra a minha descendência, contra a minha família, porém, eu não estou nessa guerra, Deus dará. Deus me deu armaduras para eu ficar firme contra as ciladas do inimigo. Espera, o que é cilada? Cilada fala de emboscada. Cilada fala de uma situação que ele cria para te pegar. A Bíblia está dizendo que apesar da batalha, apesar da luta, apesar de toda esse complô dele contra mim, Deus me preparou, me deixando as armaduras dele. Para quê? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, na minha luta, o meu inimigo não é o meu próximo. O meu inimigo é espiritual. A minha guerra não é contra seres humanos. A minha guerra é o que está por trás daquilo. Quem é o meu inimigo? Ele tem uma hierarquia. Ele trabalha com autoridade, ele trabalha com organização. O reino das trevas é organizado. Há uma hierarquia. Efésios 6 fala de principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, que atuam onde? Nos lugares celestiais. A guerra é espiritual, ok? Tem um inimigo, ele tem planos, ele tem armas, certo? Mas o meu Deus me revestiu de armadura para durante essa batalha eu guerrear e ficar firme. Vamos lá. Ter conhecimento dessa guerra, ter conhecimento dessa batalha não resolve. Só conhecimento não. Conhecimento tem que ser transformado em ação. Aí eu vou colher o resultado. Eu saber, nossa, Deus deu autoridade para a igreja, glória a Deus. A palavra diz, eu tenho tudo decorado, eu tenho os versículos, mas eu não coloco em prática. De que vai adiantar? Eu preciso reconhecer e colocar em prática. Amém, queridos? Eu preciso aprender, eu preciso conhecer
E entender que se eu entrar em ação, haverá uma transformação. Conhecimento e ação gera transformação. Resultado, ok? Conhecimento mais ação é igual a transformação. Resultado. Do que adianta a gente ficar, porque Jesus deu autoridade para a igreja está ali, ó, omissa, passiva, não age, não se posiciona, não conhece os seus direitos e nem os seus deveres, tá? Ok. O que Jesus disse para a igreja? Olha o que ele fala. Eu vos dei autoridade, poder, para quê? Para pisar em serpentes, escorpiões. Eu dei autoridade para você, igreja, sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder. Não é só alguns. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas a igreja morre de medo do diabo. A igreja, algumas pessoas têm medo de guerrear com medo de retaliação e de contra-ataque. Não mexe nessa área, não entra nisso. Cuidado com a retaliação, cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo eu? Ele que tem que tomar cuidado comigo. Ele que tem que ficar esperto comigo, porque a autoridade foi dada a mim. Presta atenção, você vai entender. A autoridade espiritual é o quê? É alguém que tem o direito de se fazer obedecer porque está sob um comando. Então nós vamos entender. A igreja é autoridade espiritual. Quem deu essa autoridade para a igreja? Nós recebemos de Deus aqui, ó, a capacidade de exercer domínio sobre as leis espirituais que regem a terra. Como assim? Sim. Nós recebemos do Senhor Jesus autoridade para exercer domínio sobre as leis espirituais que regem na terra. Quando eu e você exercemos a nossa autoridade, quando eu e você entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, o que acontece? Nós começamos a influenciar no mundo natural. A nossa oração, a nossa autoridade nos leva a ter uma ação que vai interferir no mundo espiritual. Lembra lá de Abraão, quando eu falei? Ele estava orando pelo sobrinho dele que estava em Sodoma e Gomorra, e ele conseguiu de Deus o quê? Que eles fossem resgatados durante a ação de punição que Deus faria com Sodoma e Gomorra. Não é isso? Então vamos lá, preste bastante atenção. O plano físico, ele vive em função do plano espiritual. O plano espiritual, ele move, ele movimenta, ele reflete no mundo natural. O mundo jaz no maligno e você está vendo aí. Espírito de morte, vingança, contenda, promiscuidade, corrupção, engano, manipulação, dissimulação. A gente percebe a ação de demônios. Agora presta atenção. Se nós administrarmos biblicamente o reino do Espírito com autoridade, o reino físico vai ver as consequências. Quando eu entro e uso a minha autoridade no mundo espiritual, o resultado vai se manifestar no mundo natural. Por isso que o adversário tenta nos fazer entender que não tem jeito, que não tem escape, que não tem saída, que não vamos conseguir. Por quê? Porque ele tem medo, ele teme que eu e você entramos em ação, começamos a marchar, a decretar, a orar, porque ele sabe que se você criar uma rotina de oração e tempo com Deus, você vai interferir no mundo espiritual e vai gerar consequências no natural. Consegue entender isso? Eu entro no mundo espiritual
eu exerço a autoridade que o Senhor Jesus me deu, eu ordeno, e o mundo espiritual tem que se submeter, porque eu sou uma autoridade delegada por um superior, que é o Senhor Jesus. Eu não tenho que abaixar a cabeça, eu não tenho que temer o inimigo. Meu Deus, é tanto crente andando com medo do diabo. Nossa, o diabo está furioso. Não mexe com o diabo, não. Não entra nisso, não. Porque você vai ter retaliação. Espera. Eu não tenho que tremer com o diabo. Ele é que tem que tremer quando eu e você... E treme. Quando eu e você fechamos a porta do nosso quarto, usamos a nossa autoridade para interferir no mundo espiritual. E aí nós percebemos as consequências no mundo natural. O que o inimigo faz? Ele usa as armas que ele tem. Quais são as armas que ele está usando nesses dias para oprimir o cristão? Medo, né? Insegurança, revolta, indignação. É tantas armas que ele tem usado. E como que ele está usando essas armas e onde? Através das redes sociais, através de uma mídia que muitas vezes é comprada, manipulada, negociada, que muitas vezes faz terrorismo. E aí o mundo jaz no maligno, ok? Mas a igreja se sentir intimidada, a igreja se sentir acuada, não estou falando de prevenção, preste atenção. Todos nós estamos debaixo de uma atitude de prevenção. Tanto o distanciamento quanto a prevenção em amor ao próximo. A filhos, parentes, amigos, familiares debilitados por causa da idade ou de uma enfermidade. Não estou falando disso. Eu estou te falando da pressão espiritual. Eu estou te falando de nós baixarmos a cabeça, andarmos de cabeça baixa com medo de morrer, com medo do que o diabo vai fazer, e com isso ele vai crescendo, ele vai ficando forte e nós vamos encolhendo. Não, a palavra do Senhor está dizendo aqui que eu e você temos autoridade, entramos no mundo espiritual, exercemos nossa autoridade delegada por uma autoridade superior, usamos a nossa autoridade no mundo espiritual e logo após nós percebemos ela o quê? Ela agindo, ela mudando o mundo natural. Amém? Vamos lá. O que acontece agora? Bem, o que aconteceu com a autoridade da igreja? Você vai entender por que a igreja muitas vezes é passiva. Primeiro, está lá no livro de Gênesis, né? Adão, ele recebeu a autoridade de Deus. Gênesis capítulo 1, 27 ali fala o quê? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Abençoou o homem. Fez tudo favorável ao homem. E deu um comando, deu uma direção. Frutifica, multiplica, enche a terra, sujeita a terra e domina a terra. Como? Sim, foi entregue para o homem autoridade sobre a terra. Autoridade. Foi dado o comando. Olha, estou te entregando tudo pronto. Está tudo agora, tudo prontinho, está tudo lindo e perfeito. Sua parte é gerir. Sua parte é administrar. Sua parte é frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar. Certo? Ele recebeu autoridade. Ele recebeu a chave. Está aqui, ó. Estou te dando tudo, estou te entregando a autoridade. Vamos lá? O que o homem fez com a autoridade que ele recebeu de Deus? O que ele fez? Passou para Satanás. Satanás não tomou, o homem entregou. Escuta, preste atenção. Deus deu a autoridade ao homem, certo? E o homem entregou essa autoridade de mão beijada para Satanás. A terra ele entregou ao homem. Multiplica, cultiva, guarda,
cuida, produz, sujeita, domina. O que o homem fez? Entregou a autoridade para o adversário. A Bíblia diz o quê? Que o Satanás recebeu de Adão como? A Bíblia diz, está lá no livro de Gênesis, eu até anotei, eu ia mandar ali para você, virar para você, mas eu estou achando que o reflexo da luz, eu coloquei no quadro os versículos para facilitar, mas ainda não funcionou. Mas eu consigo achar um jeito. Está lá em Gênesis capítulo 3, que a serpente mais astuta, possessa. A serpente estava endemoniada. A serpente ficou possessa. A serpente, pastor Jorge Linhares falava que foi a primeira sessão espírita na Terra, porque ela encarnou Satanás. E ela falou, ela conversou com a mulher, ela negociou com a mulher, ela negociou com Eva. E olha só, ela negociou o quê? A autoridade. O que ela queria da Eva? O direito. O que ela queria do homem? A autoridade sobre a terra. O que ela fez? Ela criou um ardil, um plano, uma estratégia. Satanás entrou na serpente e ela começou a conversar com a mulher. E ela começou a dominar a conversa. Ela começou a exercer autoridade. Ela surpreendeu a mulher, ela chegou de repente. E o que ela faz? Ela começa a negociar com a mulher. Ela começa a julgar a mulher contra Deus. E olha o que a mulher percebe. A mulher viu, né, que o fruto que estava entregando era bom para comer, agradável aos olhos, desejável ao entendimento. Ela comeu e deu ao marido. Eu costumo brincar com meu esposo, que eu falo para ele assim, que Deus entregou a autoridade do jardim para o homem. E o homem podia ter chamado a atenção da mulher, podia ter exercido a sua autoridade, poderia ter confrontado a mulher, discutido, metia a mão naquele fruto, expulsava aquela serpente. Ele era a autoridade ali. Mas o que a autoridade fez? Se submeteu à mulher, pegou e comeu. A Bíblia não fala que ele lutou, que ele debateu, que ele discutiu. Ela ofereceu, ele pegou. O que aconteceu ali naquele momento? Satanás recebeu, sem pressão, só iludindo, só manipulando, só controlando. Ele recebeu das mãos do homem autoridade sobre a terra. Consegue entender? E o que o homem faz ali? Acontece essa situação, na virada do dia Deus chega, como ele vinha todos os dias na virada do dia. Já te falei sobre isso, que eu penso, quando chega a virada do dia, ali em torno de 18 horas, aquela dorzinha no coração, aquela saudade, melancolia, não se sabe de quê, um vazio, não se sabe de onde, uma vontade de chorar, é coisa minha, viu? Eu penso, meu Pai amado, na virada do dia o Senhor vinha conversar com Adão. Então naquele momento ali, eu penso que seria o melhor momento, na virada do dia, sentar no jardim e esperar o Pai conversar com ele. Senhor, Adão não está aqui, mas eu estou. Senhor, Adão fugiu, mas eu não vou fugir. Eu estou aqui para o confronto, para resolver, para confessar, mas eu estou aqui. Vai escutando. O que Adão faz? Naquele dia, na virada do dia, o que ele faz? Ele ouve a voz de Deus e se esconde. E o homem, o ser humano, até hoje está fazendo a mesma coisa. Ouve a voz de Deus e se esconde. Ouve a voz de Deus e foge. Ouve a voz de Deus quando é confrontado numa palavra. É confrontado numa mensagem, numa música, num culto. Quando a pessoa negocia com o diabo, ela foge de Deus. Ela arruma desculpa, argumenta. Não estou concordando com a visão da igreja. Eu não estou gostando da pastora. A pastora não me cumprimentou. Porque o pastor falou um negócio que eu não concordo. E vai criando argumentos, vai criando situações
vai arrumando desculpas para fugir da presença do Senhor. Porque lá fora ela não vai dar conta, ela não vai resistir. Vamos lá, ok. Só que Satanás recebeu a autoridade da mão do homem, certo? Ele passou, mas Jesus veio. E o que Jesus veio? Opa, Adão entregou a autoridade, eu vou lá resgatar. Eu vou na terra e vou tomar de Satanás a autoridade que Adão passou para ele e vou devolver para a igreja, porque a autoridade é da igreja. Satanás negociou, enrolou ela, né? Conseguiu levar vantagem, mas aí Jesus veio. E o que ele fez? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. O Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo traz coisas novas, revela coisas novas. Satanás é repetitivo. Por isso que muitas vezes a maldição se estabelece. Por quê? Porque ele repete. Se ele usou uma estratégia com a bisavó e funcionou, ele vai usar de novo com a avó, com a mãe, comigo e com você. Ele vai usar as mesmas armas, os mesmos ardis, os mesmos recursos. Ele repete. Quer que eu te provo? Lá em Mateus, capítulo 4, ele vai tentar negociar com Jesus no monte. Deu certo com a Eva. Eu fui lá e abri os olhos da Eva, da ambição, do poder, do conhecimento. Se deu certo com a Eva, agora esse chegou e a autoridade está nas mãos dele, então eu vou lá negociar com ele. E o que ele faz? Ele repete a mesma estratégia. Ele vai até Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, mostra para ele todos os reinos e a glória desses reinos. Qual que é a glória dos reinos da terra? Fama, celebridade, poder, dinheiro. Ele mostra todos os reinos para Jesus e faz uma proposta. Te dou tudo, se prostrado me adorares. De novo ele tentando negociar. Só que ele não entendia, né? Que Jesus veio para tomar essa autoridade dele. E como que seria? Não submeter, não negociar. O que o Senhor Jesus diz? O que está escrito? Ao Senhor teu Deus não tentarás. Só prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que acontece? Jesus veio, derrotou Satanás, não cedeu às suas estratégias, não cedeu aos seus planos, e com isso ele reconquistou a autoridade que foi dada ao adversário. Como? Pega. A Bíblia diz, em Mateus 4, que naquele momento que Jesus rebateu com a palavra, o diabo deixou, afastou. Mas o que Tiago capítulo 4 diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus sujeitou a Deus, resistiu ao diabo e o diabo fugiu. A igreja muitas vezes tem resistido a Deus e sujeitado ao diabo. Por isso que ele não foge. Sério? Não é só pegar a Bíblia e ir para a igreja, que nem Bíblia as pessoas estão pegando direito. Está levando ao celular. Nem lê a Bíblia, lê direito. Nem conhece a palavra. Né? Outro dia eu brinquei com o pessoal, já brinquei na igreja aqui. Abre a Bíblia em Marcos 17. Vai todo mundo correndo e abrindo. Aí, pastora, não tem capítulo 17. Sério? Pois é, o que acontece aqui? A igreja tem andado tão distraída com o mundo que ela não conhece a palavra, não conhece os seus direitos. E se a igreja não conhece os seus direitos, como que ela vai exercer sua autoridade na terra? Como? Ela tem que conhecer os princípios. A autoridade dela está respaldada na palavra. A autoridade na igreja está respaldada na palavra de Deus. Se você
não tem conhecimento da palavra. Você não conhece a palavra, você não tem fome da palavra, você não se alimenta da palavra, você não conhece a constituição espiritual, direitos e deveres. Quem vai vencer? Quem vai levar vantagem? O adversário. E aí Jesus vem e toma dele. Jesus, preste atenção, ele sujeitou ao Pai, não é isso? E ele resistiu ao diabo. Muitas vezes, o que a igreja está fazendo? Ela está resistindo ao Pai e sujeitando ao diabo. Presta atenção, gente, escuta isso. Grava isso. Se você esquecer tudo, fica com isso. Você tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo para ele fugir. Não é sujeitar o diabo, resistir a Deus para que ele venha e tome conta. Tem muita gente que está apanhando, que está sofrendo, que está tendo dano, prejuízo, porque se sujeitou à pressão, ao engano, à manipulação, ao controle do adversário e resiste a Deus. Que coisa louca! Ao invés de eu resistir ao diabo, eu resisto a Deus, sim. Resisto aos princípios de Deus, aos valores de Deus. Resiste à palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo é bom. O mundo é bom, o pecado é bom. Atrai, seduz, tem vantagens, oferece. Mentira. Pura mentira. O salário do pecado é a morte. Mas vamos lá? Vamos continuar para a gente terminar? Pronto. Como que eu sei que Jesus derrotou o adversário, resistiu e reconquistou a autoridade? Adão entregou a autoridade para a serpente, para Satanás, e agora Jesus vem e fala: me dá aqui essa autoridade. Porque essa autoridade eu estou tirando de você, Satanás, porque eu vou entregar para minha noiva, para minha igreja. Como? Vamos lá, né? Ele reconquista a autoridade. Depois você vai lá e lê Efésios capítulo 1 todo, tá? Efésios capítulo 1 fala quem é Jesus. Eita, olha isso aqui. Ele está acima de todo principado. Jesus está acima de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E ele sujeita todas as coisas a seus pés. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Por isso que lá em Hebreus fala que devemos congregar, porque a noiva é o corpo de Cristo. E não tem perna solta sozinha, não tem braço solto andando sozinho. Toda pessoa que se desliga do corpo, ela enfraquece, as células morrem. A igreja é um organismo vivo. Se você amputar uma perna, se você amputar o pé, ele vai morrer, vai secar, vai murchar. Porque para funcionar, tem que estar ligado no corpo. Por isso, então, que Satanás começa a te mostrar um monte de defeito na igreja, um monte de defeito no pastor. Já viu coisa mais feia do que a pessoa entrar nas redes sociais, crente atacando crente, crente atacando a igreja? Já viu que horror? Entra na rede social e vira celebridade, vira advogado, vira juiz, né? E começa a atacar e falar: eu acho. Não, espera. O corpo tem que estar ligado no corpo e submeter ao cabeça, que é Cristo. É em Cristo que está a nossa autoridade como corpo. E aí, pronto, já entendeu? Jesus veio, andou entre nós como homem, não pecou, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, tomou a autoridade de Satanás. Ele é e sempre será a autoridade. E aí, vamos lá? Eu preciso ler para você, peraí, deixa eu ler. Eu amo, gente, eu amo Colossenses 2, verso 15. Vamos lá? Vamos embora. 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus
os vivificou com Cristo. Uau! E cancelou o escrito da dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Nós tínhamos débitos, nós devíamos, nós estávamos condenados. E aí, ele removeu, pregando a nossa dívida na cruz. Ele levou a nossa dívida na cruz e, tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre Satanás. Jesus tomou a autoridade que a igreja, que o homem entregou para ele. Jesus veio e resgatou. Ele falou: não, Satanás, pera lá. Você negociou com Adão e Eva a autoridade? Você negociou, mas eu estou vindo agora, eu vou te resistir, eu não vou me submeter a você, porque eu me submeto ao Pai. Eu estou vindo porque eu quero a autoridade de volta. E ele adquire a autoridade de volta, eita! E ele entrega para quem? Para a igreja, que morre de medo do diabo, que morre de medo de batalhar, que se submete, que entra em depressão, que não consegue orar, que fica confusa, omissa, passiva e não consegue reagir. Alto lá, igreja, alto lá. A autoridade é minha e sua, vamos lá. Mateus 28, 18, olha a autoridade. Senhor, o Senhor Jesus tomou a autoridade de Satanás, chegou, entregou para mim e para você, como igreja, e falou: toma, eu venci, eu tenho a chave, eu venci. Aí ele diz: toma, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toma, eu tomei a autoridade de Satanás. Ele não pode mais, ele não tem esse poder. Você tem muito mais poder, porque você é aquele guarda do trânsito. Você está ali se movendo nas regiões espirituais sob uma autoridade delegada. Vamos lá? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. Lembra o que Deus falou para ele lá em Gênesis? Para multiplicar, para dominar, para sujeitar. Olha o homem recebendo de volta. Olha, aí você vê um crente falando assim: culpa da Eva, culpa do Adão. Porque deu autoridade para o diabo. Já foi tomada, querido. Já não está mais com ele. Está na minha mão, na sua mão. É agir, é se posicionar. E vem lá. Façam discípulo de todas as nações. Hoje nós podemos fazer discípulos de todas as nações através das redes sociais, da internet, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai fazer os discípulos e vai ensiná-los a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês. E ele dá assim uma palavra maravilhosa: e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Entendeu? Você não está sozinho. Aquele Jesus que venceu o diabo, aquele Jesus que venceu o império das trevas, aquele Jesus que resistiu ao diabo, ele está com você. Então essa luta que você está enfrentando, esses espíritos malignos que estão cirandando, que estão passeando na tua vida ou destruindo áreas, gerando bloqueios, espera, calma, Jesus está com você para resistir a eles. Aí vamos lá? Tem sinais. Como que eu sei que eu tenho essa autoridade e esse poder? Bem, os sinais acompanharão os que creem. Se você não crê, zero autoridade. Porque se você não acredita, você não vai exercer autoridade. Você não vai parar o trânsito, porque você sabe que vão passar por cima. Você precisa acreditar, se encher de fé
entender, mergulhar na palavra, conhecer seus direitos e seus deveres, a constituição máxima espiritual está por dentro. E aí, o que vai acontecer? Você vai crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o que acontece? Aí ele fala assim, em meu nome, falarão em novas línguas, isso, vai orando, falarão em novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Lembra de Paulo, lá na ilha de Malta, acendendo a fogueira, a vibra para fugir do fogo, morde a mão de Paulo, ele sacode e ela cai no fogo. Aquele povo fica ali esperando Paulo cair duro, morrer. Quando percebeu que não acontecia nada, falaram, ele só pode ser um Deus. Por quê? Se beberem algum veneno, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Alô? Alô? Você tá aí? Você entendeu? Que o homem entregou a autoridade para a serpente, mas Jesus veio, pagou o preço, pagou a conta, pagou a dívida, desceu da cruz, ressuscitou, entregou a autoridade de novo para o homem e agora vai lá e faz tudo o que for necessário, porque eu estou indo com você. Quando você entra nas regiões espirituais para orar e interceder, o Senhor Jesus está indo com você. Quando você percebe que tem algo na sua vida que não está fluindo e que você vai para o seu tempo a sós com Deus, pastora, eu oro no ônibus, eu oro na rua, eu estou no trânsito, eu estou orando, parabéns para você nessa data querida. Estou te falando de tempo a sós com Deus, de entrar para o teu quarto, de apresentar diante do Senhor a tua causa e de dizer nas regiões espirituais, Satanás, tira o pé da minha janta, sai daqui, pode batendo em retirada, porque eu e o Senhor Jesus chegamos e vamos te resistir e não vamos te entregar nada, porque o domínio e o poder foi dado à igreja. Eu e você, como igreja, quando nos posicionamos, nós interferimos no mundo espiritual e percebemos as consequências, o resultado no mundo natural. Falar que é crente só não basta. Conhecer Bíblia não basta, que até o diabo conhece. Conhecer a palavra só não basta. Você precisa se posicionar. E eu acho que é isso que o Senhor fez conosco na quarentena. Nos colocou num canto, no cantinho do pensamento, Fica quietinho aí, porque você tem muito para aprender. Assuma sua autoridade. Conheça o Deus que você serve. A palavra que está à sua disposição. E se você caminhar sobre a palavra, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu consigo caminhar, se eu consigo tomar decisões pautadas na plataforma da palavra, o chão é firme, é rocha, não tomba, não cai. Eu não tenho que temer. Eu não preciso temer o diabo, de jeito nenhum. Ele que tem que estremecer quando eu chego. Ele assusta quando eu chego. Ele pode fazer careta, ele pode fazer cara feia, ele pode fazer barulho, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu estou chegando acompanhada do meu Senhor Jesus, o meu advogado, que nunca perdeu uma causa. E eu é que vou levá-lo diante do juiz, o justo juiz do Salmo 7. É eu que vou levá-lo, é eu que vou resistir a ele. Não é ele que vai me dominar, não é ele que vai me vencer. Seja qual for a tua causa, seja na vida emocional, sentimental, na vida conjugal, na vida financeira, entre no mundo espiritual como autoridade delegada por Deus. Entre nas regiões espirituais, seguro, firme, e tem mais, tem que estar com a espada, não é na mão não, é aqui, e decretar a palavra, porque a palavra de Deus,
é uma dinamite no mundo espiritual. Quando você entra no seu tempo a sós com Deus e começa a liberar a palavra acerca de uma situação, o mundo espiritual tem que se submeter à tua oração. E aí você começa a ver a transformação no mundo natural. Conhecimento, ação que gera transformação. Entendeu, amados? É a nossa palavra de hoje. Eu e você temos autoridade. Autoridade delegada pelo Senhor Jesus, conquistada na cruz. Nós temos autoridade no mundo espiritual. Nós não temos que, com medo, eu tô com medo. Nossa, se acontecer isso e aquilo. Para mim, o viver é Cristo. Eu não caminho por fé, eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Não somos levados pelas circunstâncias. Aliás, posso até arriscar de falar uma coisa. Nós, pelo contrário, nós movemos as coisas no mundo espiritual. Amém? É a palavra do Senhor para hoje. Nós vamos estar orando, né? Primeiro, já vou deixando para você aqui, o livro, tá? Tá aí nos comentários, viu, gente? O livro, Trabalhando a Área Emocional, Ressentimento, Rejeição, Angústia, Amargura, Revolta, Solidão. Falei depressão? Tá aí nos comentários. E esse aqui é o da reflexão diária, usado em grupos, em células. E esse livro já foi usado em grupos caseiros e também para você evangelizar. Você quer falar de Jesus para alguém? Começa com esse livro que ele traz muitas ilustrações. E eu quero terminar orando com você. Eu deixo aí nos comentários, tá bom? Coloco a conta, um é 35, outro é 60. Dependendo se você morar em outro estado, eu deixo o WhatsApp para você olhar como que faz com as despesas de correio, que até um certo ponto a gente está incluindo aqui. Pastora, quando eu compro o livro, o que eu faço? Você abençoa o meu ministério e me ajuda a fazer o terceiro livro, que já está em andamento. Então, eu quero estar orando com você agora. Você precisa tomar posse da sua autoridade. Você precisa exercer a sua autoridade. Entendeu? É uma herança. Eu quero fechar com uma história. Qual que é a senha? Qual que é a senha? Autoridade! Autoridade! Agora vamos lá? Presta bastante atenção. Vou terminar contando uma historinha para você. Quando você tem autoridade, você não teme nada. Dizem que aqueles países ali da janela 1040, né? Não podia assistir culto, não podia se reunir. Proibido, ainda né? Proibido ministrar a palavra, se reunir para estudar a palavra. E uma menina, uma adolescente, atravessando no meio da noite para ir para um culto, para ir para uma reunião. Os guardas param ela e perguntam: aonde você vai a essa hora? Ela não podia falar que estava indo assistir um culto evangélico, que estava indo ministrar o Senhor no grupo. Então o que ela fez? Ela disse: meu Senhor, o meu irmão mais velho morreu e deixou um testamento. E eu estou indo para ver a leitura do testamento para saber qual a parte que me cabe. Ela não mentiu. Meu irmão mais velho morreu. Estou reunindo com a minha família para a leitura do testamento e saber qual a parte que me cabe. E passou tranquilamente. Amado, a palavra de Deus é o testamento que foi deixado para você saber a parte que lhe cabe. Se você não souber, não tiver interesse pela palavra, não se aprofundar na palavra, você vai apanhar demais da conta. E de repente, você vai entender, as coisas não precisavam ter seguido nessa direção se eu tivesse consultado o Senhor, se eu tivesse orado ao Senhor, se eu tivesse buscado a direção na palavra do Senhor. Levanta, reage, se posiciona, porque a autoridade é sua. Amém? Vou te dar 1 minuto aí para você estar orando, um tempo para você estar orando, né? E aí eu vou estar orando com você, ok? Vamos lá? Deixa eu ver o que eu vou colocar para você. Eita, Jesus maravilhoso, já sei o que é.
Enquanto isso, onde você está perdendo a autoridade? O que você está perdendo nesses dias por não conhecer as armas do adversário, por não reconhecer a sua autoridade em Cristo Jesus? Vamos orar? Cadê, Senhor? Tem uma música que eu gosto tanto. Deixa eu ver. Amém. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Não achei ela não, mas eu vou colocar uma música aqui para vocês, tá bom? 1 minuto para você. 1 minuto para você fazer uma avaliação. Onde é que você não está usando a sua autoridade espiritual? Não é aquela autoridade ridícula, humana, que chega gritando, brigando e falando, eu sou autoridade. Não. Satanás olha para você e percebe, esse tem autoridade. Esse me resiste. Sou um ser humano com minhas limitações. Também tenho as minhas falhas. Sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar. Mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar. Mas hoje você vai vencer. Mas é pra meu crescimento. Eu sei que é por um tempo. Deus está... E o tempo é agora, querido. Usar a sua autoridade. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos a palavra de hoje, Senhor, que não volta vazia. A palavra do Senhor que cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra do Senhor que cumpre a missão. Senhor, entendemos hoje, compreendemos hoje que o adversário negociou a autoridade da terra. Mas mais tremendo ainda é saber que o teu filho Jesus, o teu amado Jesus, resistiu ao diabo, reconquistou essa autoridade e entregou para a tua igreja. Agora, Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja entenda, reconheça, compreenda e assuma o lugar dela na terra. Não é para baixar a guarda, não é para baixar a cabeça, não é para desanimar, para se entregar, para desistir. Não! Somos o corpo de Cristo na terra. Somos o organismo vivo, ligados ao cabeça. Temos um comando, é para ir e possuir a terra. É para dominar, é para conquistar. Não é para se deixar vencer pelo medo, pela angústia. Em nome do Senhor Jesus. Que cada um que recebeu esta palavra hoje, tome posse da autoridade em Cristo Jesus. É tudo que nós clamamos ao Senhor. Clamamos pelos intercessores, aqueles que se colocam na brecha, orando, Pai, por todos que estão envolvidos nessa crise. Presidentes, governadores, prefeitos, pessoas da área da segurança, da área da saúde, pais de família, todos que exercem autoridade. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que haja conhecimento, discernimento, que recebam poder e que através da autoridade que foi dada a nós como igreja, possamos interferir no mundo espiritual, trazendo transformação para o mundo natural. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. A Fran perguntou que música é essa, Fran? Se eu não conseguir falar, Amanda Vanessa, amém? Vamos terminar com uma aqui, que eu quero deixar para você. E às 20 horas, nós estamos aí com um estudo sobre o mapeamento, né? Davi após a queda. Davi após a queda, as maldições, as heranças que ele acabou atraindo, né? Para a vida, para a família, para a descendência dele. E respondendo algumas dúvidas. Se você tem dúvida a respeito de maldição e herança, envia para o WhatsApp
991049478. Envie a sua pergunta e eu vou estar respondendo na live sem mencionar o seu nome. Vou responder a pergunta sem mencionar quem fez a pergunta. Amém? Reflexão diária. Você que quer ser intercessor, entre em contato. Intercessora com Gabriel Sapucaia. Você que quer receber as mensagens, o meu WhatsApp, 339-9104-9478. Nosso YouTube, tô contando com você. Vai lá, se inscreve no YouTube, Janete Menezes. Vai me